Então, crianças, agora já cantamos, já nos alegramos no Senhor. Agora nós vamos passar para história, para lição bíblica, tá bom? A nossa lição bíblica, nossa lição bíblica está em 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 17. E nós vamos falar sobre Elias, o profeta do Deus vivo. Muitos já ouviram falar de Elias, mas alguns não ouviram falar sobre Elias. O Caleb está aqui comigo, deixa eu perguntar para ele. Caleb, você já ouviu falar sobre o profeta Elias? Já. Já? Na EBD. Então hoje você vai aprender um pouco mais. Pega lá a Bíblia e antes vamos orar e falar com o Papai do Céu para ele nos abençoar nesse momento. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Senhor amado. Pai, abençoe agora cada criança que está assistindo conosco, ó Pai, os seus papais, a mamãe, o titio, todos que estão assistindo nesse momento, ó Pai. Nos abençoa, Senhor, e prepara o nosso coração, Senhor, para ouvir a Tua palavra e para entender o que o Senhor quer falar conosco, ó Pai. Abre o nosso coraçãozinho, abre a nossa mente para entender a Tua palavra, Papai do Céu. E que o Teu Santo Espírito, Senhor, nos encha, ó Pai, da Tua sabedoria, ó Pai. Nos abençoe neste momento, nesse tempo diferente que estamos vivendo, ó Pai. Mais um tempo, ó Pai, que está no Teu controle, Senhor Deus. Oramos em nome do Teu Filho amado Jesus, que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. É em nome dele que oramos. Amém. Então vamos lá. Onde é mesmo que estava a lição? No livro de... Elias. Não, nós vamos falar sobre Elias, mas a lição está lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 16. Porque a tia dividiu em partes. Então hoje a gente vai aprender sobre Elias, mas a gente vai ver só até o versículo 16. E na próxima aula nós vamos ver a continuação dessa maravilhosa história desse profeta. Então, para começar a lição de hoje, eu quero ensinar para vocês um versículo que está lá em Êxodo 15, 2. Esse versículo, ele foi escrito por Moisés. E o povo falou esse versículo depois que eles tinham saído, quando eles tinham sido libertos do Egito. Eles saíram do Egito e depois eles cantaram esse versículo. E o versículo diz assim: O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Então o povo foi liberto lá do Egito, Caleb. E eles falaram esse versículo. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. E esse versículo tem tudo a ver com a história de hoje, que conta a história de Elias. Porque o Senhor também deu força para Elias. E Elias também sabia que o Senhor era o cântico, era a alegria dele. E o Senhor era a salvação de Elias, minha salvação e sua salvação. E o Senhor é o nosso cântico, é a nossa alegria, como nós acabamos de cantar, não é mesmo? A nossa alegria vem do Senhor. Não foi o mundo que nos deu. Então, ninguém pode nos tirar, porque a nossa alegria vem do Criador. E lá, esse é o versículo de hoje. Decorem, que no final vai ter um desafio. Mesmo que é gravado, mas mesmo assim nós vamos ter um desafio, tá? Então vamos lá.
1 Reis, capítulo 17, versículo 1 em diante. E começa assim a nossa história. Existia um homem chamado Elias. Elias era um homem que confiava em Deus. Ele conhecia as Sagradas Escrituras. Ele sabia quem era o Deus vivo e a quem ele deveria adorar. Mas, nos tempos em que Elias viveu, existia um rei chamado Acabe. Ele era o rei de Israel. E Acabe se casou com uma mulher de uma terra estrangeira, e essa mulher adorava outros deuses. O nome dessa mulher era Jezabel. Jezabel adorava um deus de barro chamado Baal. Não era o verdadeiro Deus, era uma imagem. E na Bíblia diz que nós não devemos adorar imagens, e na Bíblia também nos ensina que só existe um único Deus, o nosso Senhor e Criador. E Jezabel era muito má, e ela adorava falsos deuses. Com o passar do tempo, Acabe, o marido da Jezabel, permitiu que Jezabel construísse várias estátuas. E essas estátuas estavam espalhadas lá pelo palácio, pela cidade. E naqueles dias, o povo de Israel já não adorava mais o Deus vivo como deveria. E, além de não adorar o Deus vivo como deveria, adoravam a Baal, aquela estátua. E tinham medo de falar o nome do Deus vivo, com medo da Jezabel. Mas Elias conhecia a palavra de Deus e ele sabia quem era o verdadeiro Deus. Então, ele ficou muito triste, e ele orou. Ele orou e ele falou para Deus. Eu não sei, na Bíblia não diz exatamente como foi as palavras que ele falou, mas lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17, diz que Elias orou com instância para que não chovesse. Porque ele deve ter pensado, é melhor que não chova e que todo mundo morra de fome e de sede do que adorar Baal, que não é o verdadeiro Deus. Porque Elias sabia que na palavra de Deus, lá em Deuteronômios, capítulo 11, diz assim: guardai-vos, não suceda que vos desvie e sirvais a outros deuses, e que a ira do Senhor se acenda contra vós, e feche ele os céus, e não haja chuva. Elias leu isso e está lá em Deuteronômios 11:16. Lendo isso, Elias orou fervorosamente para que Deus não mandasse chuva. E depois que Elias orou, conhecendo o poder do Deus vivo, Elias, ele foi lá falar com o rei. Como é mesmo o nome do rei? Acabe. O Elias foi lá falar com o rei Acabe. Nossa, será que Elias era tão corajoso assim? Ele foi lá, falou com o rei Acabe, porque Deus mandou. E aí ele foi lá e falou para o rei Acabe. Tão certo, vamos ler lá na Bíblia. Lá em 1 Reis 17, versículo 1, diz assim: então Elias disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, que é aquela coisa pequenininha, aquela aguinha pequenininha que cai de manhã, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Então ele foi lá no rei Acabe e falou para o rei que não ia chover, nem uma gotinha de água
nem o orvalho, não ia chover, ia ser tudo seco. Vocês acham que o rei Acabe gostou disso? Não, isso mesmo. O rei Acabe ficou furioso. Ele ficou, ao mesmo tempo que ele ficou com medo, ó a carinha de medo. Mas ele também ficou nervoso com Elias. E a Jezabel, então, que era ruim, era uma mulher assassina, malvada, ela tinha um coração malvado. E Jezabel escutou. E aí, sabe o que aconteceu? Jezabel, Elias saiu do palácio e ele já sabia, né? Vão atrás de mim. Vão mandar me matar. Jezabel vai querer minha cabeça. Ela vai mandar me matar. Mas aí no versículo, lá de 1 Reis, no versículo 2, diz: veio-lhe a palavra do Senhor. O Senhor Deus falou com Elias, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira com o Jordão. Foge, vai, Elias, foge, vai para lá. E Elias foi. E mais, o Senhor falou para Elias no versículo 4: beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Elias se retirou e habitou junto à corrente de Querite, fronteira com o Jordão. Elias obedeceu o que o Senhor mandou. Às vezes, ele poderia ter pensado: quê? Eu vou para lá? Corvos vão me alimentar? Ele poderia ter falado: não vou fazer isso não. Mas Elias sabia que existia um Deus vivo. E ele confiava nesse Deus. E ele obedeceu. E Deus, o Todo-Poderoso, deu tudo o que Elias precisava. O Elias bebeu das águas do rio e os corvos alimentaram. Corvo é um pássaro. Alimentou Elias durante esse tempo. De dia e de noite eles levavam para Elias carne e pão. O próprio Deus, diz na Bíblia, o próprio Deus mostrava para os corvos aonde estava a carne e aonde estava o pão. E os corvos obedeciam à voz do Senhor. Eles pegavam aquela carne, aquele pão na pontinha do bico e levavam até Elias. E não comiam a carne nem o pão, porque o nosso Deus que criou tudo o que existe, e foi Ele também que criou todos os animais, não é mesmo? E os animais obedecem à voz do Criador. E o Elias foi alimentado por esses corvos de dia e de noite com carne e pão. E bebia da água do rio. Só que vocês lembram que não ia chover, não é? E quando não chove, o que acontece com o rio? Fica sem água. Fica sem água, o rio seca, né? E não ia chover. Então o que aconteceu com o rio da onde o Elias bebia água? Acabou a água. Secou a água do rio. Será que aconteceu com Elias? Secou a água do rio. O Elias, será que ficou desesperado? Ai, o que eu vou beber? O que eu vou comer? Ai. Será? O que será que aconteceu com Elias? Na Bíblia está escrito. Lá no versículo 8, diz assim: então, novamente lhe veio a palavra do Senhor. O Senhor falou com Elias de novo. E ele disse: vai para Serepta e fica bastante tempo lá, porque lá eu ordenei para uma mulher viúva que te dê comida. E ela vai te dar comida. Uma mulher viúva. Alguém sabe o que é uma viúva? Viúva é aquela mulher que perdeu o marido. Não tem mais o marido. E naquela época,
uma mulher viúva passava muita necessidade, porque ela não tinha mais quem ajudasse no sustento dela. Então, as viúvas daquela época eram pessoas muito pobres, muito humildes, sem recursos. E essa viúva tinha um filho também. E Deus falou o que para Elias? Vai lá que a viúva vai te dar comida. O Elias poderia ter pensado na hora: uma viúva? Mas viúva é pobre, como é que a viúva vai me sustentar, vai me dar comida? Elias poderia nem ter obedecido ao Senhor. Mas mais uma vez, Elias sabia que aquele era o Deus vivo, todo-poderoso. E o Deus Todo-Poderoso, ele pode fazer muito mais do que nós pensamos, porque ele é dono de tudo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Elias confiou no Senhor e Elias sabia que Deus provê todas as nossas necessidades. E Elias obedeceu e foi. Era uma viagem de 160 quilômetros. Então, Elias andou muito, porque naquela época não tinha carro, não tinha Uber, era andando. Elias foi andando até a cidade que Deus falou para ele, que era Serepta, em português, Sarepta. E ele chegando lá, viu a viúva, e aí ele falou para ela: por favor, dê-me água de beber e comida. Diz lá na Bíblia, no versículo 10. Então levantou-se e foi. Chegando à porta da cidade, ali estava a mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse, versículo 10: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Ele pediu para a viúva água e pão. Coitada da viúva, né? A viúva falou assim: tão certo como vive o Senhor teu Deus, eu não tenho nada cozido. Há somente um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E vês que aqui na minha mão apanhei 2 covados e vou preparar isso para mim e para o meu filho. E depois morreremos de fome. A viúva colheu isso que ela ia preparar para o filho. E na casa dela ela tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Mas Elias falou para a viúva: vai, prepara um pão para mim com o que você tem. E tão certo como o Senhor vive, não vai faltar farinha nem azeite na tua casa até que volte a chover. Mas primeiro, prepara para mim. E depois, prepara para você e para o seu filho. E a viúva fez isso, porque Elias falou em nome do Senhor. E o Senhor disse para ele: vai lá que a viúva vai te sustentar. A viúva tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E ela fez primeiro um bolo para o Elias, confiando que Deus ia suprir. Ela fez o bolo para o Elias e depois fez para ela e para o filho. E a farinha não acabou, o azeite não acabou. E todo o tempo que Elias ficou meses lá na casa dessa viúva. E enquanto Elias esteve lá, aquela farinha que ela tinha nunca se acabou. Ela usava a farinha e continuava a farinha no pote. Usava a farinha, continuava a farinha no pote. Usava o azeite e continuava. Nunca acabava. A farinha e o azeite não acabaram. E Elias comeu, a viúva comeu, o filho da viúva comeu, isso durante meses. Todo o tempo que o Elias esteve lá. E tem um versículo na Bíblia que diz assim. Esse versículo, ele está lá em Filipenses 4,
19. E esse versículo, ele fala assim, deixa eu abrir aqui minha Bíblia em Filipenses 4, 19. Filipenses 4, 19. E lá em Filipenses 4, 19 fala assim: meu Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades. Cada uma de vossas necessidades. Esse versículo, ele fala, quando a gente ajuda, né, alguém, Deus supre as nossas necessidades. Deus supriu a necessidade da viúva porque ela ajudou Elias, ela teve fé. E ela deu o que ela tinha e Deus não deixou faltar nada para ela. Elias confiou no Senhor, mesmo em tempos difíceis. Que solidão Elias deve ter passado quando ele estava lá sendo alimentados por corvos. Ele deve ter se sentido muito sozinho. Mas ele sabia que ele tinha um amigo maravilhoso que estava com ele. E esse amigo é o Senhor. Ele não estava sozinho. Ele estava 100 pessoas em volta, mas ele tinha o melhor amigo de todos, o Senhor, com quem ele podia conversar, com quem ele podia abrir o coração. Então nós nunca estamos sozinhos. Mesmo em tempos em que a gente tem que ficar em casa, a gente não pode sair muito, mas a gente não está sozinho. O Deus vivo, todo-poderoso, está com a gente. Elias sabia disso. E a viúva também aprendeu isso. Ela aprendeu que a gente não tem que estar ansioso pelo que a gente vai comer, pelo que a gente vai beber. Deus alimentou Elias. Deus alimentou a viúva e o filho dela. E Ele nos alimenta dia a dia. Nós temos que confiar no Senhor, que tudo vai ficar bem e que Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. Tudo isso aconteceu na vida de Elias porque Deus queria usar Elias. Ele teve que fugir e se esconder da Jezabel, ser alimentado por corvos. Mas Deus tinha um propósito na vida de Elias, que nós vamos descobrir no decorrer desse estudo. E Deus também tem um propósito na sua vida, Caleb, na minha vida, para a vida de cada um. Deus te criou para um propósito. Deus criou a cada um de nós para um propósito. Ele tem um propósito na nossa vida. E muitas vezes acontecem coisas que nós não conseguimos entender. Mas nós temos que confiar que tudo está no controle de Deus. E que tudo isso Ele faz por um propósito. Então nós temos que confiar, falar com o Senhor, ler a palavra de Deus e obedecer tudo o que Ele nos diz. Porque Ele vai nos dizer o que fazer a cada dia. E aonde que está escrito? Na Bíblia. Lembra que a tia sempre fala que a Bíblia é o nosso manual de instrução. Então aqui está escrito o que devemos fazer e como nos portar. E falem com Deus. Se você está aflito, está ansioso, está com saudade dos colegas da escola, dos colegas da igreja, fala com o Papai do Céu, pede pelo seu amigo, ora por ele. Fala, Senhor, tô com saudade da Carlinha. Abençoa a Carlinha, abençoa a casa dela. Logo a gente vai se encontrar de novo. E vai ser uma grande festa. E agora, o desafio para a semana que vem. Primeiro, vocês viram que a gente colocou um pedacinho da música que várias pessoas cantaram. Então eu desafio vocês para a semana que vem, junta a sua família, faz um vídeo curtinho cantando essa música que a gente cantou agora há pouco e posta esse vídeo ou no WhatsApp da igreja, grupo Sois o Corpo de Cristo, ou no Facebook, com toda a sua família cantando essa música, que o gozo que tenho eu, el mundo não me lo dio. Grava e posta pra gente. Esse é o desafio para sua família. A minha família já fez, agora falta a sua. E também, no final do vídeo, falar o nosso versículo, lá em Êxodo 15:2. No final ou no começo do vídeo.
Se você tiver vergonha de gravar o vídeo, assim como eu, que estou com muita vergonha agora, grava um áudio. Mas se for um vídeo, melhor ainda, porque a gente vai poder ver sua carinha e matar a saudade mesmo à distância. Então, esse é o desafio. Falar o versículo de Êxodo 15:2 e gravar pelo menos um pedacinho da música que nós cantamos aqui. E assim, nós nos despedimos e te esperamos na próxima aula, onde nós vamos saber um pouquinho mais sobre o propósito de Deus para a vida de Elias. E lembrem, a gente parou na parte onde Elias está lá na casa da viúva